não está nos jornais, mas é apenas um. Nós passamos por uma reforma trabalhista, mesmo que modesta, mas contribuiu muito para nós. Mas nós temos que discutir o nosso sistema tributário, nós temos que discutir até a nossa reforma política. E para discutir isso, nós temos que ter um ponto de partida. E esse ponto de partida é ouvir quem está lá no Congresso Nacional, sabe o que está se passando e vai passar isso para nós. Então, Jair, desejo boas-vindas em Dourados. Dourados é uma cidade com 210 mil habitantes, mas é uma cidade que atende quase 1 milhão de habitantes, que é o Cone Sul do estado. Então, Dourados dá essa oportunidade para a gente começar uma discussão e ouvir um congressista que se dispôs a vir aqui e discutir essa questão previdenciária. Então, a palavra com Jair Bolsonaro. Eu também tenho um pezinho aqui em Mato Grosso do Sul, morei por 3 anos em Nhoaque. Eu queria pedir que quem foi do meu tempo, porventura esteja presente, que se levante aí. 2 atrás, não. 3. Soldados? Como é que é? 80. Serviu com qual bateria? BC. Todo mundo é BC? Saudade também. Aqui, agradecer ao Coronel Davi, do Rodolfo também, que ajudaram nessa organização. E dizer uma coisa para ser bastante objetivo, né? Que eu acho que fica mais producente ouvir a todos vocês. Às vezes o que a gente quer pode ser até o ideal, mas temos um caminho a seguir. Pode ser chamado de gargalo. Nós temos um gargalo chamado Senado e Câmara dos Deputados. Essa proposta aqui está aí. Paulo Henrique Meirelles é 10. Para outros setores da sociedade, nem tanto. Então a proposta que eu tenho da reforma da Previdência é diferente da que está aí. Até porque a que está aí muda o tempo todo. E está sendo feita na base de conchavos. O próprio Ministério do Trabalho, eu acho que ninguém está sentindo falta de termos um ministro do Trabalho no Brasil, é verdade. Está uma imposição de um homem lá que quer manter a sua filha, e pelo que tudo indica, né? Se o presidente falar que não, perde os votos do partido daquele cidadão. Fora os outros acertos que são feitos, como fizeram em cima do Ministério da Cidade. O Ministério da Cidade, para mim, é um ministério completamente dispensável, porque o governo poderia pegar o dinheiro da União e jogar diretamente para os municípios, e não passar através do Ministério da Cidade. Já se desburocratizaria isso aí, ganharia 4%, porque isso fica na Caixa Econômica Federal, entre outras coisas. Reforma da Previdência. Muda todo dia, pode ser até que eu não sei o que aconteceu de ontem para hoje. Quando o governo bota uma idade de 65, e fomos olhar aqui, no primeiro momento, o policial militar estava com 65 anos também. A gente pergunta, o fuzil é uma arma ou uma bengala? Com 65 anos, que determinado tipo de profissão o cidadão aguenta chegar até aqueles finalmente, ou não? Agora, o grande problema da Previdência que eu vejo é a questão pública. A minha proposta, que eu levei para o integrante do governo, modestamente, dei minha sugestão, parece que eu não quis levar avante, porque estava acreditando em aprovar que está aí. No meu entender, não aprova que está aí e vai dar munição para o PT crescer. Porque sai fazer muito bem demagogia em cima de um tema que é sério como esse. Só vou tocar um item só. Né? Onde aparecem os marajás? Nas incorporações.
Eu falo pelo meu Rio de Janeiro, um vereador lá, por exemplo, ele traz um funcionário da Câmara para trabalhar com ele e dá um cargo de comissão de 10 mil. 8 anos depois, segundo a lei orgânica, ele passa o salário dele, vamos supor que seja 10 mil, e incorpora esse outro de 10 mil, passa para 20. Ele pode incorporar o segundo cargo de comissão, fica mais 8 ou 10 anos lá, incorporar mais 10 foi para 30. Bem, aí está a fábrica de Marajá, que é comum acontecer em muitos estados, em muitos órgãos aqui dos tribunais nossos, né, chamado carreira típica de estado. Então, o primeiro momento é acabar com as incorporações. Não adianta querer fazer no grito, porque qualquer ação que porventura chegue ao Supremo, a gente sabe que em cima da figura do direito adquirido nada vai ser modificado. Uma outra questão, a questão da idade. Eu reconheço sim a questão da idade no Brasil, né, é um fator aqui que pode ser estudado, porque a expectativa de vida era outra. Eu, quando cheguei aspirante no primeiro quartel meu, eu olhei para a cara do coronel, era uma pessoa que estava bastante, usualmente falando, né, já envelhecida. Hoje em dia, a gente pega um coronel comandando um batalhão, não está tão velho assim. E o mesmo acontece por lá de cá. Hoje em dia, o serviço público, para o homem conseguir a sua aposentadoria, ele tem que ter 60 de idade e 55. 60 de idade e 35 de contribuição. A mulher, 55 e 30. Você pode alterar um ano agora isso daí. Se quiser botar 65, como eu tenho dito, né? A esquerda vai usar isso, vai mostrar os 65 e vai falar o seguinte: esse governo, esse deputado que votou dessa forma, quer que você se aposente no cemitério. Então eu vejo que as reformas têm que ser feitas aos poucos. E, logicamente, não com balão de ensaio, mas na certeza que haverá aceitação por parte de todos, porque eu entendo, sim, que mais cedo ou mais tarde podemos até ter problemas mais graves de caixa, como está acontecendo no Rio de Janeiro, onde o 13º não foi pago ainda, onde o governo quer aumentar a contribuição previdenciária de 11 para 14, entre outras medidas, para evitar que simplesmente deixem de pagar. Então, o fato que tem que ser encarado com seriedade, mas tem que ser feito paulatinamente. Por outro lado, nós temos uma dívida interna hoje em dia de 3 trilhões e meio de reais. Quem assumir o ano que vem vai ter uma dívida de 4 trilhões de reais. Então, vejo aqui a taxa de juros, né? É mais ou menos sempre em cima disso. Alguns papéis são prefixados, tudo bem, mas como nós vamos conseguir rolar essa dívida? Isso nos toma por ano meio trilhão de reais. Então é uma equação bastante complicada. Não é fácil resolver. Por isso, fechei com um economista, que muita gente, quem é do mercado, conhece, o professor Paulo Guedes, e botei tudo isso na mesa para ele. Dá para resolver esse assunto? Falou que dá. Num primeiro momento, discutindo com gente dele, né, ele, quando fala em previdência, todo mundo igual. O final da carreira, eu sei que tem a maioria praça aqui das polícias militares, da polícia militar, mas o final de carreira das Forças Armadas é o coronel, é o capitão de mar e guerra. E a equipe dele falou o seguinte: tem que ir para a reserva, ganhando R$5.500. Eu falei, tudo bem. E agora? A gente vai igualar no final. E durante a vida laborativa toda dele, ele vai ter direito a fundo de garantia, a hora extra, ele vai ter direito a fazer greve, vai ser equiparado isso também? Aí isso não dá. Então agora quem não quer sou eu por lado de cá. Inclusive, questão de horas, né? Eu como tenente aqui na fronteira, eu trabalhava, era comum 80 horas por semana, às vezes muito mais, porque eu resolvi botar nas minhas alterações, né, um curso que fiz de eletricidade por correspondência no Instituto Universal Brasileiro. Então quando eu cheguei lá em Niuaque, além de ter meu serviço normal do quartel, eu passei a ser dono da usina, e era comum sábado, domingo, eu e mais lá um pelotão de, basicamente, sargentos jurunas, né, como são conhecidos, né, trabalhando naquele evento lá sem qualquer compensação, e ninguém queria sair. Agora, inclusive para nós, Polícia Militar também, é proibido outro emprego. Então essas particularidades, no meu entender, têm que ser revistas para a gente fazer algo que atenda todo mundo e que haja um entendimento a partir do momento que você queira impor um sacrifício a mais
para aquele determinado tipo de carreira. Falou-se agora há pouco aqui na reforma trabalhista. A projeção, o ano retrasado, foram 4 milhões de ações trabalhistas, mais do que o mundo todo. A projeção do último ano, quer dizer, levando-se em conta, quando entrou em vigor a nova mudança da CLT, vai cair a metade o número de ações trabalhistas. Então foi tímida, no meu entender. O pessoal fala muito em direitos, né? Direito. Agora, quando um colega nosso vai para os Estados Unidos, lá você não tem direito nenhum. Lá você ganha em média 5 vezes o que ganha aqui, fazendo a mesma coisa. Ele tem que entender, ser patrão nesse Brasil não é fácil. Eu até tenho falado, né, muitas vezes, eu não quero lançar um programa Meu Primeiro Emprego. Eu quero lançar um programa Minha Primeira Empresa. Até para aqueles que falam tanto em direitos, sentir na pele o que é ser patrão. Não é fácil ser patrão no Brasil. E a classe que emprega, que são vocês, dizem para mim, né, muitas vezes, o salário é pouco para quem recebe e muito para quem paga. E mais ainda, o trabalhador vai ter que decidir um dia, menos direitos de emprego ou todos os direitos de desemprego. Então, fazendo essas equações, se eu estou em São Paulo, falaria a mesma coisa, mas na Folha de São Paulo ia me arrebentar comigo nos jornais no dia seguinte, distorcendo completamente o que a gente fala. Essa é uma realidade, entre tantas e tantas outras. Bem, eu quero ficar aberto a perguntas, para não monopolizar aqui essa conversa, vamos assim dizer. E quero ficar, logicamente, né, à disposição do presidente, para que conduza isso, que me questione, para que eu possa responder a vocês, se tiver resposta, obviamente, eu não sei de tudo, né, para que seja essa passagem nossa aqui a melhor possível, levando-se em conta a criação de perspectivas de realmente podermos mudar o Brasil, e não ficarmos apenas no discurso. Bom dia a todos. Só para nós esclarecermos esse momento, para colocarmos uma certa sequência de trabalho, tem um pessoal da sede, tem o pessoal voluntário que está passando entre vocês, né, para vocês fazerem a pergunta por escrito. As perguntas serão encaminhadas à mesa e o deputado Jair Bolsonaro estará respondendo a todos, né, para que a gente possa ter uma evolução melhor nos trabalhos. Então nós vamos passar o microfone, né, para que a gente não delongue demais. Então podem colocar imprensa, comunidade, empresários que estão aqui, podem abrir os assuntos, tá? Não precisa ficar restrito, né, deputado, a reforma da Previdência, mas pode ao momento político que nós estamos passando no país e a importância da presença do deputado aqui conosco hoje para esclarecer essas dúvidas. Vamos passar a primeira pergunta que já tem aqui com a gente, por favor. Permissão a fazer uso da palavra? Passou para você ver, Zé? Fui oficial F2. Infantaria ou cavalaria? Intendência. Mas não fiz química. Eu vou fazer uma brincadeira. Não, mas pode fazer, não tem problema. Mas não fiz química no quartel, não. Nosso futuro presidente, a gente sabe que, eu até brinco, né? A gente vive um semi-socialismo tributário. O Temer fala que a gente vive um semi-presidencialismo, a gente vive um semi-socialismo tributário, porque hoje quase 50% de tudo é tributado. A gente vê também essa alta carga tributária sufocando nós empresários. Paralelo a isso, alto índice de ICMS, onde vários estados têm as suas alíquotas e nosso estado aqui, infelizmente, é uma das maiores do Brasil. E eu quero fazer uma pergunta para o senhor. A gente sabe que o Paulo, ele é um economista liberal, tem a ideia do estado mínimo, e eu gostaria de ouvir do senhor se, eu sei que não é hora de falar de plano de governo, mas se existe alguma coisa
para unificar ICMS, para diminuir alíquotas e conseguir diminuir a carga tributária do país. Isso aqui é melhor, deputado. Bem, a proposta nossa é, se possível, imposto único, mas é um sonho. É quase uma utopia isso daí. Quando você fala em reforma tributária, eu não participei, porque não é minha área, dos rurais, é bom ficar preocupados, né? Se vocês estão aí chateados com o Fundo Rural, que o Supremo deu uma volta, né? Se preocupe também, porque no Senado está bastante avançada uma proposta para que o ICMS dos commodities, que é que vocês produzem aqui, passe a ser cobrado no final da linha. Daí vai ter uma briga de portos. O porto do Rio vai cobrar 2%, São Paulo 4%, Santa Catarina 1%, por exemplo. Vai começar uma briga novamente ingrata, que vai prejudicar, em especial, um dos poucos setores da economia que está dando certo, que são o de vocês. Então, logicamente, um comandante, né, já que você passou pelo meio militar aí, um presidente, ele dá um norte. Né, e esse norte aí, a gente tem como luz, como parâmetro, e temos que buscar não desviar do norte, para não ir para a esquerda, como você disse agora há pouco aí. Não é fácil? Não é fácil. Até gagueja para responder isso daí. Né? Inclusive, me preocupe muito, como ontem o senador Eunício Oliveira, presidente lá do Senado, mandou um recado para mim, mais ou menos o seguinte: ele pode chegar, mas não vai governar. Deu um recado claro, tá? Porque eu tenho falado que pretendo montar um ministério meu antes de começar a campanha eleitoral. E o que eles querem é que tu chegue lá e daí fique refém de partidos para indicar ministros que interesse aos partidos. Você pode ver, hoje em dia, se o Temer, por exemplo, liga para o ministro X e quer que seja feita alguma coisa naquele ministério, é comum o ministro falar o seguinte: ô Temer, eu sou do partido X. Você quer perder 30 vozes na reforma da Previdência? Não quer? Então cala a boca. É assim que funciona. É a dura realidade. E nós trabalhamos, tem uma proposta bastante avançada, como você vai enfrentar isso daí e você mude a forma de fazer política no Brasil. Porque se é para fazer a mesma coisa, me desculpa, né? Se não tiver outra alternativa, tiver que ser essa, ir no escondidinho lá nos porões do Jaburu e repartir bancos oficiais, estatais, ministérios, e o presidente ser uma rainha da Inglaterra, como é o Temer, como foi o Temer, né? Em parte essa esquerdalha que está aí, mas eles comeram na mão também de alguns partidos, porque eles gostaram de fazer isso daí. Fica difícil tentar mudar o Brasil. Eu resumiria de uma forma aqui: olhe para o Estado de Israel, ele é menor do que o menor Estado brasileiro, que é Sergipe. Lá não tem nada, é areia. Olha o que eles são, em especial a agricultura deles. Inclusive, além de garantir a segurança alimentar, exportam para a Europa. Agora, olha para o nosso lado, o mundo que nós temos e o que nós somos. Não somos nada. O que falta? É mudar esse tipo de cultura. Eu já estou muito feliz em poder, há 3 anos, né, andar pelo Brasil, levando o meu sentimento do que é o parlamento brasileiro e onde está o problema do Brasil. O problema está dentro do parlamento. Não são vocês aqui, é lá dentro. Né? E temos que buscar uma maneira de mudar essa cultura. E isso eu tenho nas andanças pelo Brasil, em especial quando se discute com a mídia, né? Toda a imprensa faz a mesma pergunta: como é que você vai governar sem apoio do Congresso? Apoio ao Congresso. Brasil, nós não podemos nos dar o luxo de esperar mais 4 anos para tentar mudar o Brasil. Nós temos que eleger esse ano um homem ou uma mulher que seja semelhante a nós, que eu costumo dizer: ser honesto, ter Deus no coração e ser patriota. E apelar à população, que agora há pouco ali na sala falaram que resolveu o assunto, então estou fora, vou procurar outro partido. Esse não, está completamente à nossa disposição. E aqui, assim como eu já disse lá, quando tive há pouco tempo em Uberlândia,
na ABCZ, o pessoal que trata lá do gado de corte, Zebu, eu falei, o ministro da Agricultura tem que vir das entidades. Nós, políticos, somos empregados de vocês, e não o contrário. Tá? Então, eu acho que partindo desse princípio, no caso do senador aqui, um indicado por vocês, tem algumas pessoas comigo que vão discutir política, o pessoal do PSL aqui, que eu tenho falado para eles, o que for possível compor, vai compor, tá? Mas pé no chão quem for o presidente aqui, tá certo? A indicação do Senado é nossa, da Executiva, do governador, a gente vai ver como é que fica, não deve lançar, porque não é alguém que interesse realmente para o Estado. Quem já passou, ou está passando, porventura, não correspondeu à expectativa, a gente não vai cerrar a fileira com eles. Okay? Então, meus amigos, me desculpe, vim aqui também para aprender com vocês, para ouvir, mas como regra geral, o norte que eu aponto para o Brasil é passando por aquilo que eu acabei de discorrer agora há pouco aqui. Deputado Juscelino Rodrigues Cabral, assistente social, faz a pergunta: qual a opinião do senhor sobre a insalubridade? Tratado por questões, vamos assim dizer, que ser tratado pelo básico de uma equipe econômica minha. O que fazer para melhorar nossa segurança na fronteira? Bem, então, esse aqui não é por acaso, né? Passei no DOF agora, vi como o pessoal trabalha, e a pergunta mais importante que eu fiz e a resposta, lógico, mais importante que eu obtive lá, é igual no restante do Brasil. O nosso homem da segurança, a nossa mulher, eles precisam de uma retaguarda jurídica. Se nós conseguirmos mexer em 2 artigos do Código Penal, nós vamos dar a segurança jurídica e eles vão ter como bem trabalhar. A política hoje em dia é voltada para o quê? Desencarceramento, direitos humanos, é a questão, essa excrescência que existe no Brasil chamada audiência de custódia. Né? Então é isso daí, nós temos que deixar de lado, né? Mudar radicalmente isso daí e dar para os nossos homens e mulheres da segurança o que é conhecido como excludente de ilicitude. O elemento em operação, em havendo um empate, caso ele atire, se o outro lado resolver morrer, o policial responde, mas não tem punição. É muito comum acontecer, em especial no Rio, e aqui vi que acontece também, após uma audiência de custódia, há uma interpretação por parte de alguns do MP, que aquele policial agiu de maneira desproporcional. E o agente de segurança vai responder um processo que ele toma ali 6, 7 mil reais do próprio bolso dele. Ou seja, a palavra do detido vale mais do que o agente de segurança. Com o fim da audiência de custódia, que dá para acabar, até porque não é lei, é uma decisão do Conselho Nacional de Justiça. E nós associamos então ao excludente de ilicitude, a violência cai, porque os homens da segurança realmente vão ter liberdade para exercer o teu trabalho. E esse excludente de ilicitude se pegaria a vocês. Né? O que eu gostaria de colocar no Código Penal também é isso. É o sagrado direito à propriedade privada, à vida e o patrimônio, não deixou de ser propriedade privada também. Na defesa disso, você, ao reagir a uma agressão, você responde, mas não tem punição. Isso existe na maioria dos estados americanos. Não estou inventando nada. Então, segurança pública, no meu entender, começa por aí. Também dá o direito a vocês a ter uma arma de fogo. Pergunta do presidente do Sindicato de Agricultura Familiar, José Rodrigues Cabral: o que o deputado tem para falar sobre a reforma agrária? Pois o governo anterior falaram na reforma, mas só fingiram a reforma, fizeram a reforma do triplex no sítio de Atibaia. O senhor José é a forma de crédito fundiário. 13 anos o PT não conseguiu fazer a reforma agrária. A agricultura familiar é uma coisa, tem que ser prestigiada, ser estimulada. Agora, invasões de terras para pressionar uma reforma agrária, não. Invasor de terra, para mim, nós temos que tipificar na lei como terrorismo. Okay?
Em 79, quando cheguei aqui, eu conhecia a fazenda Itamaraty. Não quero conhecê-la hoje. José de Birissá Martins Ferreira, advogado e produtor rural. O governo petista forjou um quilombo na picadinha deste município, onde a área é produtiva numa totalidade de 3.700 hectares. Defendo 13 proprietários. Qual a sua opinião? Afinal, ela foi vendida 95% pelos atuais proprietários há mais de 8 anos. E através do procedimento de autodeclaração quiseram retomar. O processo administrativo está em Brasília desde 2006. Sou o segundo tenente R2 artilheiro. Valeu, nome artilheiro. O meu sogro é o Paulo Negão. Eu gosto da filha dele, não é dele. Fui no quilombola do Vado Ribeira. Tem informações de quilombola do estado da Paraíba. É um colega aqui da Paraíba, está me acompanhando aqui, por coincidência lá. Em parte sabemos o que está em jogo nessa questão. No Vado Ribeira tem um quilombola que está na iminência de isolar 2 cidades. Tem uma estrada no meio. Nos que eu fui, pelo menos, a produtividade é nula. Recebe recursos da União, recebe material, mas fim de semana vão comprar alface na cidade. Fui em Israel, vi os quilombutes. O governo pode dar um V0, um início, para ver se partem para a produtividade. Na Paraíba, por exemplo, lá, se o quilombola quiser explorar ouro com maquinário, não pode. Um fazendeiro vizinho pode partir para esse tipo de atividade, ele não. Então, quilombola, no que depender de mim, nenhum mais será demarcado. Assim como nenhuma terra indígena mais será demarcada. E vamos buscar... Até porque, né, a nossa Bahia seria o grande quilombola. Imagine os problemas. E a grande parte dos afrodescendentes não querem isso. Isso é uma política de minorias por parte do governo que visa aí, né, voto, visa com esses grupos fazer pressões que acabam no final da ponta prejudicando quem quer produzir em nosso Brasil. Tá? Então, transformar essa intenção em quilombutes, e quem quiser vender daí, que já está demarcado, você não vai ter como desmarcar isso daí, que venda, tá? Mas que não continue esses grandes espaços de terras servindo de encave, servindo de obstáculo para que o Brasil consiga produzir algo naquela região, ok? É o caminho que nós temos. Não tenho como desmarcar, que talvez fosse a vontade de alguns presentes aqui. Pergunta de Fábio Zanqueta. Qual o plano de governo a respeito da flexibilização do porte e posse de arma para o cidadão? Eu não posso falar em plano de governo, senão estaria fazendo uma campanha antecipada. Nós tivemos um referendo em 2005, onde quase 70% disse sim, né, ao comércio de armas e munições no Brasil. O governo do PT não concordou com isso e criou critérios subjetivos para a concessão da posse de arma de fogo. Inclusive, diz claramente lá que você tem que comprovar efetiva necessidade. E daí, só os peixes, né, ou alguns, conseguem de forma legal isso daí. Eu lembro do meu tempo que eu servi aqui em Niuaque. Você comprava arma aqui na fronteira à vontade. E se comprava naquele momento, sim. E você podia também comprar uma arma legal na mesbla, apenas com a sua carteira de identidade. A gente passa pelo parlamento isso daí. No que depender de mim, proposta será apresentada por nós, já tem apresentada por mim, desburocratizando, facilitando
a todos maiores de 21 anos de idade, com poucos requisitos, a posse de arma de fogo. E a questão do porte tem que ser flexibilizada também. Por que o tenente R2 aqui não pode ter a posse de arma de fogo? Se não quiser, sem problema nenhum. Porque a segurança pública começa dentro de casa, que pese a nossa polícia militar exercer um bom trabalho, nossos policiais civis, mas na hora do pega para capar, não dá para ligar para o 90. O cara tem que ter uma arma dentro de casa. O fazendeiro tem que ter um fuzil na sua propriedade, ok? Esses marginais do MST têm que ser tratados como terroristas. Tá? E tem que botar isso na lei. Tem que ser dessa forma. Lá nos Estados Unidos só não tem fuzil quem não quer. E o número de mortes violentas, né, por arma de fogo é 8 vezes menor do que no Brasil. Quem sabe já esteja próximo de 10, né? Que no Rio de Janeiro está um recorde de bala perdida e mortes em confrontos. E quando o pessoal fala que morrem 60 mil por ano, eu só concordo numa coisa, né? Nós temos que botar uma linha de corte. Quantos cidadãos de bens morrem no Rio de Janeiro, no Brasil, por ano, e quantos bandidos? Lógico, vamos buscar diminuir o número de mortes do cidadão de bem, e se puder aumentar o número de bandidos, que aumente. E a questão da violência ele passa pelo trabalho de enxugar gelo por parte da polícia muitas vezes. Prende, solta, prende, solta, prende, solta. Temos que mexer na legislação essa questão de progressão de pena, saidões, indultos, como Dilma indultou aí os peixes dela, Zé Disseu, Genuíno, enquanto estava no governo ainda, né? Então a política de segurança, no meu entender, passa por aí. E o que faz, por exemplo, uma mulher está na situação de igualdade de um homem, é exatamente ela ter a possibilidade de usar uma arma de fogo. Eu perguntaria para as mulheres aqui, aprovaram há pouco tempo uma lei chamada Lei do Feminicídio. Ou seja, se matar a mãe da gente, tem uma pena, matar o pai tem outra. Isso é uma imbecilidade. Tá? Como se a mulher pudesse tirar o papel do bolso, né? Um elemento que vai fazer a maldade com ela e falar, olha aqui a Lei do Feminicídio. Eu gostaria que as mulheres me respondessem o seguinte: vocês preferem a Lei do Feminicídio ou uma pistola na cintura? Rogério. Por isso que elas são muito mais inteligentes do que nós. Pergunta do Rogério. Educação. Qual a sua ideia para combater o monopólio dos documentos estudantis? Quais as propostas sobre o tema? Olha, o diagnóstico, desde o período militar, a educação era diferente. No meu tempo era vergonha escola pública, a escola privada, né, e não a pública. O professor era respeitado, ele tinha como exercer a autoridade. Quando havia um casamento aqui, por exemplo, Dourados, né, os primeiros da lista convidados eram os professores. E com o tempo isso tudo foi sendo desgastado. Porque uma maneira de se atingir o poder absoluto é ter um povo sem cultura. Você vê as provas do PISA, né? É o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, entre 70 países. Estamos nos últimos lugares em ciência, em interpretação de texto e matemática. Até uma das questões de matemática, $1 vale R$4, $3 vale quantos reais? 70% da garotada com 15 anos de idade erra. Então, um exemplo de escola pública que tem dado certo são os colégios militares do Exército, os das polícias militares, os dos corpos de bombeiros militares, e também aquelas escolas que foram militarizadas no estado de Amazonas e Goiás, onde eu estive lá em várias dessas escolas, vendo como funciona aquilo lá. Isso é um exemplo para você buscar atender a população. O simples fato de há 2 anos e pouco o Exército ter criado um colégio militar em Belém do Pará, que não tinha, um colégio pequeno, já melhorou nos anos seguintes as notas dos alunos que prestavam concursos. Por quê? Porque essa garotada começou a estudar, fazer cursinho para entrar no colégio militar. Isso é uma coisa que a gente pretende fazer. Não dá para fazer no Brasil todo, até não tem efetivo militar para tudo isso.
Mas em capital de estado, que porventura não tenha colégio militar, nos primeiros 2 anos gostaríamos de implementar um em cada capital. E um colégio militar monstro no Campo de Marte, em São Paulo. É uma área que poderia, né, servir de modelo para até o ensino. E temos que desintoxicar o MEC. Figura de linguagem. Alguém tem que entrar com lança-chama no MEC e botar fogo no Paulo Freire. Então, o lança-chamas do Paulo Freire. Isso é figura de linguagem, tá feio? Não temos como resolver esse assunto no cavalo de pau. Olha só, um dos maiores rótulos que eu tive na minha vida foi homofóbico. O pessoal sabe disso. Alguém tem certeza se eu sou hétero ou sou homo? 100%? Ninguém tem. Cada um cuida da tua vida. Tá? Se eu juntar aqui com o Coronel Davi e eu ser feliz com ele, o problema meu e dele. Tá? Ser Como é que começou isso? Em 2010. Descobri na Câmara, o pessoal estava lançando um material que pode ser convencionado, chamado de kit gay. O negócio é triste de ver aquilo. Para criancinha de 6 anos de idade. Inclusive, o pessoal deve ter visto, né, no YouTube, eu peguei um extrato dessa reunião lá de 2010 e botei no YouTube, botei no programa do Ratinho em 2012, o Ratinho botou isso também, deu razão para nós, onde estava o secretário de alfabetização do MEC, de nome André Lázaro, falando do filme Beijo Lésbico, para passar nas escolas, para criancinha de 6 anos de idade, para garoto desde criancinha, né, respeitar e não ser homofóbico no futuro. Não interessa se é uma cena homo ou hétero, não interessa. Uma criança de 6, 7, 8 anos de idade não pode ter acesso a esse tipo de coisa. Daí eu meti as 4 patas em cima daquele pessoal. Recebeu o título de homofóbico. Hoje em dia, até o pessoal que nasceu assim, ou tem esse comportamento, né, concorda comigo em grande parte. Eu costumo dizer e repito a exaustão. Eu tenho 4 filhos homens, tá, e uma menina, a última. Até fiz uma brincadeira com a última, o pessoal desceu o pau em mim, né? Mas tudo bem. Então o que acontece? Um pai, e acho que 99% dos pais, prefere chegar em casa, encontrar o filho com o braço quebrado por ter jogado futebol, do que brincando de boneca por influência da escola. Okay? Além das doutrinações, em especial nas universidades, na questão do marxismo. É muita coisa que não é que ser feita, é ser desfeita. Escola sem partido. A escola sem partido é uma. O que é a escola sem partido? Lá na Paraíba, há pouco tempo, o Júlia Lemos também passou isso daí, uma professora de esquerda, né, pagou um dever de casa. Não era usual ela dar dever de casa, resolveu fazer. Por que não votar em Jair Bolsonaro? Ela já decidiu. E cada moleque lá tinha que escrever. Por que não votar? Não é por que votar. Não votar, ele é homofóbico, ele é racista, ele é xenófobo, é fascista. Tá? Então começa a botar na cabeça da molecada que eu, que represento a direita no Brasil, vamos assim dizer, é uma pessoa abominável. Ela poderia, na escola sem partido, até falar: por que não votar em Jair Bolsonaro? Ou o outro dever: por que votar em Jair Bolsonaro? Está dando opção. A escola sem partido não evita que se discuta política em sala de aula, mas todos podem discutir política e não vai ser penalizado por não ser favorável à doutrinação, né, a linha daquele professor. Você pode ver, os argumentos são bacanas, né? Me permite avançar um pouquinho aqui. Outro dia um aluno me procurou, tem um vídeo, né, e falou o seguinte: o professor está pregando o socialismo contra o capitalismo, dizendo o seguinte: olha, como é que pode o João trabalhar na Ferrari, mas não tem uma Ferrari em casa? No socialismo tudo é igual, ele vai ter uma Ferrari em casa. Eu pedi para ele, responda o professor também o seguinte, na mesma linha: olha, professora, o meu tio trabalha na Embraer, mas não tem um avião no quintal.
O meu outro tio trabalha no estaleiro, mas não temos um navio na piscina. E, logicamente, a gente orienta a garotada, né, a mostrar onde o socialismo deu certo. Eu acho que se pintar um arco-íris aqui, se o pessoal for lá buscar o pote de ouro, vai achar que lá o socialismo deu certo. Pergunta do Rômulo, que é empreendedor. Por incrível que pareça, muitas pessoas mais simples ainda nunca ouviram falar de Bolsonaro. Qual a estratégia melhor para apresentar o candidato Bolsonaro para essas pessoas? Olha, quando eu resolvi vir candidato a presidente, assim como o tenente aqui, ficou um tempo no exército, né? A gente se planeja. Eu falei, como é que eu posso chegar lá sem dinheiro? Não estou em Lava Jato, em lugar nenhum, tá certo? Sem dinheiro, sem partido, que naquela época o partido não ia me dar legenda nunca, meu partido sempre negociou apoio do governo em troca de ministérios, sem nenhuma autoridade política me apoiando, sem nada. Bem, botei no papel sozinho e comecei a luta. Ao longo do caminho encontrei amigos, como por exemplo o Júlio Lemos ali, o Gustavo Bebiano, o Davi também colabora, um novo amigo meu aqui, esse baixinho aqui na ponta esquerda aqui, tá certo? E a gente vai aparecendo. E no meio do caminho apareceu também isso daqui. Se não fosse isso daqui, eu estaria preso por racismo, homofobia, xenofobia, né? Acusações de operar funcionário fantasma em Angra dos Reis. O MP não vai abrir processo. A menina estava de férias nesse dia, a Folha de São Paulo deu azar, né? Então, e comecei a andar pelo Brasil. Em 3 anos que eu ando pelo Brasil. A experiência mais produtiva que eu tive foi em Roraima. Eu vi agora há pouco, não sei onde eu estava aqui. Olha, Mato Grosso do Sul, Dourados, né? Não se dá muita bola muitas vezes porque não tem densidade eleitoral. É verdade. Roraima também não tem densidade eleitoral. Agora eu fui lá. Qual a conclusão? Estudando a questão e indo no local. O problema lá é mais grave do que aqui. Indigenista e ambiental. Se Roraima não tem energia, metade vem de Cure, uma hidrelétrica lá da Venezuela, do Maduro, que vive com interrupção. A outra metade, uma termoelétrica. O que poderia ser feito lá? Tem como fazer hidrelétrica, por exemplo, se acharem que a vocação para a energia seja uma usina hidrelétrica, tem como fazê-la. Só no Rio Cotingo você pode fazer 3 represas. Uma só já abasteceria Roraima toda e sobraria 50%. Mas, por esse problema ambiental, por ter Zequinha Sarney da vida no Ministério do Meio Ambiente, e por questão indigenista também, você não tem como fazer absolutamente nada, a não ser que esteja o presidente que queira realmente levar avante essa proposta. E eu disse lá na faculdade Catedral, que eu fui convidado para falar por 40 minutos, e o debate se estendeu por 4 horas e meia, e eu terminei, né? 2 coisas importantes. Primeira coisa, a Amazônia é nossa. Depois da minha palestra, o pessoal falou não. Aí é outra história, e é uma verdade, tá? E eu terminei também falando o seguinte: se eu fosse rei de Roraima, em 20 anos teria uma economia próxima à do Japão. O Brasil pode ser uma grande nação. Não vai ser a partir de janeiro do ano que vem, mas pode começar tudo isso ser mudado a partir de janeiro do ano que vem. Temos pessoas maravilhosas no Brasil. Me permite aqui alongar, mas vale a pena, porque de vez em quando o pessoal desce a lei em mim quando eu falo em nióbio e grafeno. Tá? A utilidade disso, que praticamente só o Brasil tem, é incalculável. Tá? Quem entende do assunto, como pesquisadores da Unicamp, dizem, né, que nessa próxima década a economia mundial movimentará $1 trilhão com o que se vem produzindo do grafeno. Inclusive uma menina jovem formada pelo Instituto Militar de Engenharia, né, acabou de tirar da prancheta uma tela de grafeno.
Para que serve essa tela de grafeno? Serve para dessalinizar a água do mar, ou água salobra de poços artesianos. Está na iminência de sair também da prancheta de quem pesquisa o grafeno. Só falar duas coisas de centenas. Está para sair uma super bateria. É uma bateria igualzinha que tem no carro de vocês. Mas tem de vista as propriedades do grafeno. Essa bateria é recarregável em poucos segundos. Vocês estão indo para a Cidrolândia, para lá em Newark para tomar um café, passagem obrigatória, cidade maravilhosa, tá? E quando volta, o seu carro movido a energia elétrica está com autonomia de mais de 700 quilômetros. Isso é uma revolução, será uma revolução na indústria automobilística de veículos movidos a energia elétrica, que o Brasil está deixando passar. Fui na Universidade de Mackenzie. O que vocês precisam? Precisamos de umas 30 bolsas para que os nossos pesquisadores fiquem aqui, trabalhando conosco. E não tivemos isso no governo do PT e nem do PMDB. Em consequência, de aproximadamente 60 pesquisadores que estão lá, 50 são estrangeiros. E essa menina que tirou da prancheta a tela de grafeno, onde ela está hoje em dia? Acabou de partir para a Inglaterra. Nós temos que investir nessa área, pesquisa e desenvolvimento. Temos que ter o nosso Vale do Silício no Brasil. Que pese aqui os bons funcionários remanescentes da Embrapa, a Embrapa lá atrás era um corpo só. É que alavancou a nossa agricultura e a nossa pecuária onde chegou atualmente. Nós temos que resgatar isso daí, fazer que cada um sinta orgulho de ser brasileiro e trabalhar com vontade naquela área específica. É fácil? Não é fácil, mas nós não podemos desanimar. Quando o homem desanima, está na hora de comprar um lote no cemitério. Eu acho que aqui ninguém quer morrer. O Brasil vai ser revitalizado, se Deus quiser. Deputado, tem várias perguntas aqui sobre corrupção, então a gente vai fazer em logo aqui, aí o senhor responde. Alexandre Siqueira, advogado, ele pergunta: deputado, o que o senhor pretende fazer se eleito presidente para não ficar refém dos congressistas bandidos do PMDB que só querem cargos públicos? O Adriano, que é bancário, como pretende combater a corrupção? Felipe Marcelo Gemeles, procurador de Estado, como será garantida a contagem pública dos votos? Dalton Feltrin, ele pergunta: o senhor não corre o risco de ser traído pelas urnas eletrônicas? Vamos ter voto impresso? A Mônica, produtora rural, por que não faz uma auditoria independente da dívida previdenciária? O povo não confia nos dados vinculados. O Brasil consegue se limpar da corrupção sistêmica? Paulo, fazer para conquistar no Congresso o que a maioria é contra sobre a lei orçamentária? Só isso? Vamos lá, vamos falar o do momento aí. Também quando eu resolvi vir candidato, eu falei, nós temos que ter uma auditoria, uma forma de auditar o voto. Aproveitei um projeto andando na Câmara, emendei, nós aprovamos então o voto impresso. Bem, a Dilma vetou, nós derrubamos o veto. Nessa questão, nesse quesito, vale lembrar que em 2014, Dilma Rousseff esteve em Quito, no Equador, e decidiu, entre outras coisas, criar uma unidade técnica eleitoral sul-americana. A esquerda descobriu, né, que tem um pessoal que é inteligente lá, sim, temos que reconhecer isso daí, que o caminho para o poder absoluto é usar de forma certa, segundo a ótica deles, as armas da democracia. Bem, eu lembro muito bem que na reta final da aprovação do voto impresso, que estava lá a proposta nossa 2018, isso foi em 2015, o deputado relator
que era o Rodrigo Maia, resolveu botar 2022. Encurtando a história aqui, o presidente Eduardo Cunha chamou o deputado e falou o seguinte: bota 2018 ou troca a relatoria. E assim foi feito. Como ele trocou, quem acompanha um pouquinho, o relator anterior da reforma política, que era, o nome de guerra dele era Castro. Então aprovamos o voto impresso. Do ano passado para cá, vocês assistiram aqui o nosso ministro, o presidente do TSE, Gilmar Mendes, dizendo que não tinha dinheiro para comprar as impressoras. Num primeiro momento, cada impressora, segundo o TSE, custava R$ 3.800. Eu acho que uma excelente impressora colorida aqui custa menos da metade desse preço. Bem, na reta final agora, resolveram apenas que 5% das sessões tenham o voto impresso. Para complicar tudo agora, a empresa que ganhou a licitação para fabricar as maquininhas impressoras, por coincidência, uma tal de Smartmatic. Bem, pressões continuaram. E o que o TSE resolveu fazer? Resolveu desqualificar, descredenciar lá a Smartmatic, e no mesmo dia, com toda certeza, uma tremenda coincidência que acontece na vida da gente, a senhora Raquel Dodge resolveu mandar uma ação, propor ao Supremo Tribunal Federal que ele julgue inconstitucional o voto impresso, porque segundo ela, na exposição de motivos, o voto impresso coloca em risco a segurança e a lisura das eleições. Isso é a verdade, A verdade que ela falou isso daí. Lógico que não podemos concordar com isso. Eu digo a você, não sou candidato a nada ainda, mas da maneira como as coisas estão indo no Brasil, o voto impresso, eu ganho no primeiro turno. Então temos um problema aí. E com o voto eletrônico, eu não vou desistir da minha corrida, não vou desistir, não interessa o que vai acontecer. Mas, obviamente, um sistema que não é apenas PMDB, são outros partidos também, bem como outras instituições, vão acabar elegendo o seu presidente. O futuro presidente vai escolher 3 ou 4 ministros do Supremo, um montão de desembargadores, ministros de tribunais outros, como o STM, STJ, vai nomear aí o futuro chefe do Ministério Público, é o que indica presidente para estatais. Olha o poder que está na mão do presidente, independente do parlamento. Por isso que o parlamento joga, junto com o executivo, atrás da partilha desses bens. Essa é a velha política, que é chamada de governabilidade. É a que eu digo, Eu pretendo, caso venha candidato, quando começar as eleições, período eleitoral, já ter todo o ministério montado. Os outros não terão, pode até indicar um cara ou outro, mas não terão como um todo. Por quê? Vão esperar acabar as eleições, para depois ir nos porões lá do Palácio do Jaburu, onde o Temer se encontrou com aquele cara da mala, e lá decidir então como é que vai ser loteado o Brasil. E daí continua tudo como está. Agora me permita um fato concreto aqui. Eu acho que o mais importante de tudo falado até agora aqui, vocês entenderem um pouquinho o que é a política, de onde eu estou, não onde está muitas vezes um vereador aqui, que eu já fui vereador também, com todo respeito pelos vereadores. Tive há pouco tempo conversando com um homem, podia ser mulher, mas era um homem, que grande parte do que é importado ou exportado passa pelo Porto de Santos. E ele queria falar comigo. Fui lá na sala dele, parecia um palácio lá em São Paulo, nada contra isso, tem que ter conforto sim. Mostrou uma foto enorme na parede do Porto de Santos. Falei, deputado, meu problema é isso daqui. Ele falou, mas é teu local de trabalho, como é teu problema esse aqui? Meu problema é esse. Eu perguntei, é o sindicato? Ele falou, por incrível que pareça, não. Então é o governo. Ele falou, sim, é o governo.
E daí? Ele começou a explicar apenas uma parte do problema dele. Olha, arredondando os números, cada tonelada do que sai ou entra por aqui, a gente paga R$3. Dragar o fundo do mar. Esse fundo, por ano, arrecada R$2,5 bilhões de reais. Então, passa a ser mais caro que o imposto. Quem paga a conta é vocês quando recebe a mercadoria, quando vai pegar a mercadoria é no supermercado. Eu falei, e daí? Você sabe quem administra isso? Obviamente eu falei. É o PMDB. Assim como o PP, que eu estava lá, administrava grande parte da Petrobras. Então, R$2,5 bilhões por ano fica na mão de pessoas indicadas pelo PMDB naquele porto. Não estou querendo generalizar, chamar ninguém de corrupto no PMDB, longe disso. Eu ponho os amigos lá dentro. Mas vocês começam a imaginar como o poder econômico fala alto, daí tem como comprar jornais, comprar rádios, televisões, comprar, é comum, se tem alguém que tem uma página aqui com 200 mil no Facebook, e tem uma certa influência, é comum alguém chegar e falar, dá para dar uma força para mim aí. Isso nós temos que enfrentar. Quanto está valendo na minha cabeça? Se alguém conseguir me tirar de combate. Tenho que ter preocupação com a minha vida ou não? Dado a essa montanha de interesses, que eu apresentei apenas uma pontinha do iceberg para vocês aqui. E o pessoal muitas vezes falando que o Brasil tem tudo para dar certo. Tem, mas os problemas são esses. Se num debate eleitoral levantar lá um energúmeno e falar em homofobia para mim, eu vou responder sobre o Porto de Santos. Outro beócio falar em racismo para mim, deputado, você é racista? Eu vou responder com questão de segurança. Um terceiro, como está o nosso agronegócio? Nós temos que ter um debate eleitoral para apontar saídas para o Brasil e não ficar uma briga de galo. Você é feio, você é gordo, você é careca, você é bonito, não sei o quê, homofóbico, que nem vimos lá, né? Aquele candidato falando que aquilo não reproduz. Foi processado. Bem, então eu acho que está sendo produtivo aqui o bate-papo, porque eu sou cristão, que ele é inteligente e está na M por causa de um terceiro. Eu tenho que falar por que ele está na banana. Falar em banana, né? Vocês estão sabendo que o Brasil já está importando banana do Equador, milho do Paraguai, etanol dos Estados Unidos, coco da Indonésia. Eu sou pelo livre mercado, mas isso não é ser livre. Que nós não temos tecnologia para fabricar isso daqui. Tudo bem, não é nem isso daqui, né? A gente não fabrica nem uma máquina de fazer 4 operações. Quem dirá isso daqui? Importar banana, não, que nós somos um país de bananas. Pessoal, devido ao horário já, e foram muitas perguntas, nós fizemos um condensado aqui sobre os assuntos. Privatização espalhadas pelo Brasil todo, sobre reforma trabalhista, perguntas sobre população carcerária, muitas perguntas também do coronel aqui, uma específica sobre
a dívida, o déficit da Previdência, que uma contadora do TCU explicou como que se calcula a Previdência e mostrou que não há déficit. O que realmente existe. Sobre administração pública também, deputado, o pessoal quer saber como que diminuir a máquina da... Eu vou rapidamente responder alguma coisa aí. Questão de ONG. No meu entender, se é não governamental, não tem que receber dinheiro do governo. Tá? Acho que passa por aí. Que pese alguma ONG fazer um bom trabalho. População carcerária. O problema é deles, porra. Chorando, né? Perdi meu filho. Né? Tinha poucos meses o filho sido executado por marginal. O problema deles. Eu não quero que o encarcerado. Como é que a gente faz para entrar mais dinheiro no caixa, ou mais água no caixa, né? O dinheiro, sem aumentar impostos? Isso aí tem que buscar a desburocratização, a questão da CLT. E grande parte da CLT está na Constituição, não é projeto de lei. Depende além de depender do quadro, né, 3/5, alguns juristas entendem que está num capítulo conhecido como cláusula pétrea. Somente uma nova Assembleia a gente pode mexer nisso daí. Eles estão sentindo o tamanho do peso dos problemas que quem assumir vai ter pela frente, que se você convocar uma nova Assembleia Constituinte, você vai parar no mínimo um ano no Brasil. Dá para parar? Eu acho até que sim, porque a gente vai ter que passar por lá. É uma Constituição nossa cheia de direitos e quase nada a deveres. O que faltou aí? Faltou alguma coisa responder?